Irmãos, você pode abrir comigo? Na verdade, eu vou pregar sobre o Evangelho de Mateus, mas antes de Mateus, você pode abrir comigo lá em Êxodo, capítulo 12. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo hoje, porque eu estou com uma dor na costela, então vocês veem eu falando mais calma, é que às vezes eu dou uma respirada, assim, dá uma dor, então se eu parar no meio do caminho, os irmãos já sabem, tá? Como os irmãos sabem, hoje é domingo de Páscoa. E aí, pastor, o que a gente faz na Páscoa, hein? O ovo está lá em casa. Pode comer ou não pode, crente? Toma cuidado que o senhor vai falar que eu comprei para o senhor também, hein? Eu não dou nada. Você pode abrir comigo, por favor, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 12. Esse não é o tema da minha pregação ainda, mas eu faço questão só de dar uma explicação rápida a respeito da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 até o 13. Acompanha comigo, diz assim a palavra do Senhor. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aí tá bom. Os irmãos sabem, hoje como é Páscoa, normalmente as pessoas perguntam, pastor, nós como cristãos, nós comemoramos a Páscoa, é correto comemorar a Páscoa? O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque tem uma musiquinha, talvez um pouco antiga, você deve lembrar, coelhinho da Páscoa que trazes para mim, um ovo, 2 ovos. Os irmãos lembram dessa música? Pastor, mas o que tem a ver o coelhinho com a Páscoa? O coelhinho que bota ovo e é ovo de chocolate, tem alguma coisa na Bíblia a respeito dessas coisas? Verdadeiramente não. Não tem nada de bíblico nessa história de coelhinho, de ovo, de chocolate. Eu não estou dizendo que você não possa comer o chocolate, Deus me livre, né? Eu aconselho você a comprar depois que acaba a Páscoa, porque daí o preço diminui. Mas não tem problema em si. Existem 2 mandamentos no Antigo Testamento que eles foram substituídos. O primeiro foi quando a circuncisão foi transformada no batismo. Hoje em dia, quando nasce um menino, nós não temos a necessidade de circuncidar. Circuncidar é como se fosse fazer a operação da fimose na criança. Não precisamos mais. O sinal que nós temos que ter com Deus, o sinal externo, foi transformado da circuncisão no batismo. Mas um outro mandamento de Deus que também foi substituído foi a Páscoa. Antigamente se comemorava a Páscoa. Hoje em dia, nós como cristãos não comemoramos mais a Páscoa. Mas sim Jesus, na última ceia, a última vez que ele se reuniu com as pessoas, os irmãos devem lembrar, se reuniu para celebrar a Páscoa. E o que ele fez? Ele pegou pão, ele pegou vinho e disse, olha, fazei isto em memória de mim. Ali ele fez essa substituição, olha, a Páscoa foi até aqui, porque a Páscoa apontava por cordeiro que viria. E esse cordeiro era o próprio Jesus Cristo. Como Jesus Cristo veio, não temos mais a necessidade de comemorar a Páscoa, mas sim no lugar dela entra a ceia do Senhor, que nós comemoramos todo o primeiro domingo do mês. Em memória do Senhor, relembrando o sacrifício que ele fez e tendo a certeza de que um dia ele vai voltar. Haja visto que ainda a Páscoa era uma festa judaica. Nós não somos judeus. O contexto aqui de Êxodo capítulo 12, os irmãos devem se lembrar. Estava vindo praga por praga, a primeira praga, a segunda praga, a terceira, até a 10ª praga. E a 10ª praga era a morte do primogênito. E então olha o mandamento de Deus. Vocês que são povo de Deus, mesmo no Egito, mesmo escravos, vocês entrem para suas casas, vocês matem o cordeiro, apontando para o cordeiro que viria a morrer lá na frente. Comam esses cordeiros com ervas amargas e depressa, ainda tinha que ter pressa. Para você ver que não tem nada a ver com a Páscoa de hoje, né? Pastor, e chocolate meio amargo não faz sentido? É óbvio que não. Então era comido o cordeiro com ervas amargas, e eles pegavam o quê? Pegavam o sangue do cordeiro, passavam no umbral das portas, quem em volta assim da porta. Então o anjo da morte que passou no Egito ferindo o primogênito, tanto dos filhos como dos animais, aonde ele vinha que tinha o sangue no umbral da porta, ele passava por cima, porque a palavra Páscoa significa literalmente passar por cima. Então, quando o anjo da morte via aquele sangue, ele passava adiante. Pastor, mas aonde que entra a questão do coelhinho, que todo mundo está habituado com isso? Isso é o que nós chamamos de sincretismo. O que é sincretismo, pastor? É quando as pessoas tentam trazer práticas populares para dentro do cristianismo.
Eles pegam práticas mundanas, seculares, populares e tentam dar um jeito de colocar dentro da fé cristã. E é onde a Páscoa, que era uma festa judaica, eles associam com coelho, coelho com ovo, ovo com chocolate. Um outro exemplo que nós vemos também é a respeito do Natal. Eles pegam e começam a colocar bolinha, não sei das quantas, árvore, não sei das quantas, Papai Noel, e acabam se esquecendo do Papai do Céu. Então, nós como cristãos, nós não temos o porquê comemorar a Páscoa. Como eu estou falando, não estou dizendo que é pecado comer ovo. Senão você, pastor, comprei um para o senhor, estava lá em casa para dar depois do culto. Pode dar, não tem problema não. Mas não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, para você ver que a Páscoa bíblica era, literalmente, um cordeiro com ervas amargas, que era um memorial também da saída do povo do Egito. Então não tem nada a ver com a Páscoa de hoje. Mas, vamos para o assunto de hoje? Você pode ir lá comigo para Mateus, capítulo 8. Como é a Páscoa, eu achei que convinha dar só uma pincelada para os irmãos. Mateus capítulo 8, versículo 23. O tema da minha pregação hoje é o barco na tempestade. Mateus 8, 23. Os irmãos acharam, amém? Então, entrando ele no barco, ele falando a respeito de Jesus Cristo. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Verso 27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí está bom. Aqui acho que todos conhecem essa passagem. Diz a Bíblia que os discípulos estavam no seu barco e de repente uma tempestade grandiosa veio sobre o barquinho que eles estavam. E detalhe, Jesus estava junto com eles. No Evangelho de Marcos, que é um evangelho sinótico, que tem a mesma história, diz que Jesus estava dormindo e dormindo num travesseiro ainda. E aqueles homens vão lá e dizem assim para Jesus: tu não te importas que pereçamos? Você consegue imaginar o povo bravo com Deus? E então Jesus se levanta e aquilo que para eles era uma dificuldade enorme, uma tempestade que eles achavam que iam morrer, Jesus apenas com uma palavra acalma o vento e acalma a tempestade, e a bonança chega na vida daqueles pescadores novamente. E eu quero passar aqui apenas 4 princípios dessa história então. Primeiro princípio que nós aprendemos nessa história é você que segue a Jesus e não Jesus que segue você. É o que nós lemos no verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você consegue ver que os discípulos seguiam a Cristo. Não era o contrário. Não era Jesus que ia atrás dos discípulos. O mandamento em Mateus 16 também é o mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. É sempre dessa forma que funciona o cristianismo. Nós vamos até Cristo. Nós vamos atrás dele, nós buscamos a ele. E não o contrário. É Cristo na frente, nós atrás. Eu sei que hoje, devido a uma teologia errada, uma teologia moderna que não tem nada a ver com a teologia cristã genuína, diz o seguinte: olha, o que você estiver fazendo, não esqueça de pedir para Deus abençoar. Não importa o que você faça, faça, mas peça: Senhor, me abençoe. Será que assim funcionam as coisas? Será que é esse o mandamento para mim e para você? Faça o que quiser e peça para Deus abençoar? Não. Nós como cristãos, segundo a Bíblia, não agimos dessa forma. Nós não fazemos assim: aramos a terra, plantamos e oramos: Senhor, manda chuva onde eu plantei. Muito pelo contrário. Nós procuramos onde está caindo a chuva de Deus. E aonde está caindo a chuva, nós plantamos. Nós não fazemos aquilo que está ao nosso alcance, ao nosso bel prazer, e falamos: Senhor, nos abençoa. Mas nós vemos aquilo que Deus está abençoando, e daí então nós somos abençoados por Deus. Fazemos os projetos, e muitos dizem assim: olha Deus, eu fiz esses planos. Se o Senhor quiser ser Deus, o Senhor abençoa os meus planos. A gente troca aquela passagem básica que Jesus diz: olha, que seja feita a tua vontade, porque seja feita a minha vontade de abençoar aquilo que eu quero. Mas não é assim que funciona no cristianismo. Nós estamos aqui para seguir a Cristo, e não Cristo está aqui para seguir a mim e a você. Normalmente as pessoas andam a vida toda do seu jeito.
Daí de repente, elas estão lá no mar, se afogando, porque essa é uma ilustração da minha e da sua vida. Jesus no barco, e nós no mar, perecendo, sem chance, sem escapatória, apenas esperando a morte chegar. E quando nós estamos quase morrendo, Jesus joga uma boia, não porque nós éramos bons, não porque nós merecíamos, claro que não, mas simplesmente porque Ele é bom. E então nós estamos nos afogando, Ele joga a boia, nos puxa para dentro do barco, com a sua própria força, porque nós já não tínhamos força. E sabe o que muitos fazem nessa parte? Jesus lança a boia, põe ele dentro do barco, ele literalmente pega o barco andando, quer sentar na janelinha, quer dar ordem para Deus, dizendo: Deus, é assim que faz, Deus, é por aqui, é assim que eu prefiro que seja. Nós decidimos as coisas e não perguntamos aquilo que Deus decidiu, e depois as coisas acabam dando errado, não sabemos por quê. Hoje em dia, infelizmente, existe a tal oração do determino. Você deve ter ouvido já, é bastante. Eu determino que isso aqui vai acontecer, que essa porta vai ser... Que determino o que, rapaz? Eu decreto que essa bênção vai chegar. Eu determino a vitória. Eu determino a cura. Eu e você não estamos na posição de determinar nada. A única coisa que eu e você temos que fazer, como náufragos resgatados de um mar onde iríamos perecer, é quando chegarmos em cima do barco e não decretar as coisas, mas dizer: Senhor, misericórdia, eu suplico, me ajuda. É assim que o cristão age, ele não determina coisa alguma. Nós estávamos perdidos e Deus resolve ter misericórdia de nós. E o problema é que as pessoas ainda querem dar ordem para Deus. Muitos não veem Deus como um Deus soberano num trono dando ordem, mas para muitos Deus é como se fosse um criado de hotel. Ele tem a sua campainha de quando precisa, porque é óbvio, né? Ele não serve a Deus sempre. Para ele Deus não é o pão nosso de cada dia, mas para ele Deus é um bolo para ocasiões especiais, para festas. Daí ele tem uma campainha no seu quarto, que quando ele precisa de Deus, ele toca e o criado chamado Deus vem e resolve os seus problemas. Deus não é um gênio da lâmpada, onde você esfrega e faz pedido. Ele é Senhor, onde eu e você nos humilhamos e suplicamos para que Ele tenha misericórdia de mim e de você. E é isso que nós devemos fazer. Romanos 9,15, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. É Ele que decide ter misericórdia de nós. É Ele que decide ter compaixão de nós. É por esse motivo que eu e você não podemos exigir nada de Deus. Aliás, nós podemos sim exigir uma coisa. Se nós falarmos: Senhor, eu quero justiça, nós podemos exigir de Deus justiça, mas temos que ter a consciência limpa e a sã consciência para saber que a justiça de Deus é a condenação para toda a raça humana, porque é isso que nós merecemos. Se Deus fosse justo comigo e com você, Ele poderia condenar todos nós que estamos aqui, do mais velho à criança menor que está nessa igreja. E todos no inferno teriam que, a uma só voz, dizer: o Senhor é justo. Estamos aqui porque nós merecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que toda língua confessará que o Senhor é Deus, está dizendo que toda língua no céu, mas também que toda língua no inferno vai confessar que só há um Deus. Portanto, meu irmão, coloque-se no seu lugar. Você não é o comandante do barco da sua vida. Você é um náufrago que foi resgatado, queria morrer. E por isso nós não decretamos, não determinamos. Nós não pedimos para Deus nos seguir, mas nós suplicamos para que Ele possa conduzir o barco da minha e da sua vida segundo a sua própria vontade. É isso que eu e você devemos fazer. Só que tem muitas pessoas que querem se colocar no lugar de Deus. Se esquecem daquele princípio básico onde nós somos o barro e não o Senhor que faz, não o Senhor que faz o vaso. Somos barro. As pessoas querem dar ordem para Deus e se esquecem daquele exemplo de Jó. Jó, cheio dos seus porquês, Deus começa também a fazer umas perguntinhas para Jó. Faz aproximadamente 70 perguntas, e as 70 perguntas retóricas. Jó não conseguiu responder nenhuma. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, como que eu faço a neblina? Como que eu faço a geada? Jó, onde fica o depósito do vento? E aí, então Jó
que se achava esperto demais, vê que ele não conhecia nada, e se humilha diante de Deus. É a mesma coisa que eu e você devemos fazer. Sabe por que muitos cristãos hoje são infelizes na vida cristã? Sabe por que muitos cristãos hoje se desviam do caminho de Deus? É porque Deus os resgata, põe ele no barco, e ele então quer fazer as coisas do seu jeito, quer dar ordem, quer determinar, quer decretar, e às vezes ele determina e decreta e as coisas não acontecem daquela forma. E sabe o que ele faz? Fica bravo com Deus, fica revoltado. Não, mas eu jejuei, mas eu decretei, e não aconteceu. Mas você decretou a sua vontade ou você decretou para que Deus fizesse a vontade dele? É por esse motivo que algumas quartas-feiras aqui eu disse, a oração mais difícil do cristianismo não é a oração para multiplicar pão, e ainda que seja uma oração difícil. Imagina se é você, num deserto, 5.000 homens tirando mulheres e crianças, e tem ali um menininho com 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles pães e diz para você: faça uma oração aqui para Deus abençoar e para a gente dar comida para todo mundo. Irmão, como você ia orar? Eu não sei quanto a você, mas eu ia urrar, não ia nem orar. Senhor, multiplica! Algo mais ou menos parecido com isso. É interessante que Jesus não fez esse estardalhaço todo, né? Meu Deus e meu Pai! A Bíblia diz que ele levantou os olhos ao céu, não diz nem que ele fechou o olho, né? Nós temos o hábito, fecha os olhos. Nem isso ele fez. Levantou os olhos, deu graça e distribuiu. É uma oração que precisa de fé. Ressuscitar morto é uma oração que precisa de fé, e muita fé. Mas tem homens que tiveram esse tipo de fé. Pedro, Paulo, vários outros também. Mas, sem sombra de dúvida, a oração mais difícil foi aquela que Jesus fez lá no Getsemane. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Essa daí é difícil. Essa é a prova. Essa é complicada mesmo. Sabe por que o ser humano tem dificuldade de fazer essa oração? Que faça a tua vontade, Senhor, e não a minha? É porque nós sabemos que na maioria das vezes, na esmagadora maioria, a vontade de Deus não é a mesma vontade minha e sua. A vontade nossa é como Jonas, né? É ir para Tarsis. Mas Deus quer que nós sigamos caminho para Nínive. Deus quer que nós andemos para um lado, mas a nossa vontade está apontando o outro. É por esse motivo que é difícil demais, porque nem sempre a vontade de Deus é a mesma vontade da gente. E às vezes, mesmo eu e você fazendo a vontade de Deus, assim como esses discípulos estavam junto com Jesus, ainda passaram dificuldade, passaram tempestade, passaram por problemas. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, não foi o capeta que conduziu a ele, não. O Espírito Santo conduziu a ele. É por isso que eu amo esse termo conversão, porque conversão passa por humilhação. E humilhação é você estar destituído da sua própria vontade. É você, querendo ou não, aprender, nem que seja na marra, aquela oração de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas consegue ver o tanto de humilhação antes? O tanto de quebrantamento antes? Conversão passa primeiramente em reconhecer que nós não somos nada, para que daí então Deus possa fazer alguma coisa na minha e na sua vida. Saiba disso, meu irmão. Você não é o comandante do barco da sua vida. Você não tem o poder de decidir aquilo que você quer fazer. E ainda que você faça, pode ter certeza, a vontade de Deus vai sempre se cumprir. Agora, quando nós queremos fazer algo fora da vontade de Deus, a gente só vai se estrupiar. Mas a vontade de Deus sempre vai ser feita. Então é muito mais fácil fazermos como esses discípulos, deixar que Jesus Cristo guie o barco e não nós. Porque só há 2 alternativas para mim e para você. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou se você é filho de Deus de verdade, ou nós fazemos a vontade de Deus. Não tem outra alternativa. Ou você faz ou você faz. Se nós somos filhos, você pode ter certeza, ainda que você não queira, a vontade de Deus vai se cumprir. Com Jonas foi assim. Ele não queria ir para Nínive. Tanto é que ele pegou o caminho oposto. Deus ia mandar ele de barco para Nínive. Essa era a primeira opção. Jonas, eu quero que você vá para lá, rapaz.
de barco, primeira classe. Primeira classe, não sei, estou brincando. Mas eu quero que você vá para lá, de barco eu vou te levar. Jonas não quis. Não vou para Tarsis. A vontade de Deus foi feita ou não foi feita? Mandou um peixe comer ele. Chegou lá vomitado em Nínive. Mas chegou. Eu preferia ter ido num barco que ter ido no ventre de um peixe. É assim na minha e na sua vida também. Se Deus nos guia para um caminho, não adianta eu e você ficarmos retalhando. Não adianta eu e você ficarmos fazendo queda de braço com Deus. Mas sim devemos deixar Ele guiar as nossas vidas. Porque Ele tem sempre o melhor caminho. Mas segundo princípio dessa história, com Jesus o barco não afunda, mas é atacado por tempestade. Jesus Cristo estava fisicamente presente naquele barco. E mesmo com Cristo ali, veio vento, veio tempestade, as coisas ficaram difíceis para aquelas pessoas. Uma vez eu vi um irmão dizendo assim para mim, ele na verdade falando que ele conversou com um ímpio, ele disse assim, olha, se está feio para mim, imagine para você. E é mais ou menos por aí. Se nós que somos cristãos, às vezes passamos por momentos difíceis, por tempestades, imagina quem não é. Porque nós, ainda que venha a dificuldade, ainda que venha o problema, ainda que venha a enfermidade, ainda que venha a luta, ainda que venha a morte, uma coisa é certa, ainda que venhamos a perder batalhas, derrotados jamais. Com Deus no barco, ainda que o barco chegue às vezes meio avariado, com umas partes quebradas, mas ele sempre vai chegar no seu destino. Em Mateus também Jesus explica para mim e para você. Nós podemos edificar a nossa casa sobre a rocha, podemos edificar a nossa casa sobre a areia. E o interessante é que nessa ilustração, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto sobre as duas casas. Não diz que a casa que estava edificada sobre a rocha, apenas uma marola atingiu, uma brisa atingiu, mas a intensidade foi a mesma daquela casa que estava edificada sobre a areia. Qual a diferença, pastor? Ora, a diferença é o alicerce. Aqueles que são alicerçados na palavra do Senhor, ainda que venha a tribulação, igual daqueles que não estejam alicerçados na palavra. A diferença é que pelo fundamento, é que pela solidez do fundamento, faz com que ele permaneça. Romanos 8, 35 diz assim a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a dizer as coisas que podem tentar nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Muitos só gostam dessa última passagem, né? Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas a pergunta é, o que são essas coisas? Que mesmo com elas nós somos mais do que vencedores. Aqui Jesus explica para mim e para você. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, desemprego, enfermidade, morte, crise conjugal, filho com problema. Contemporizando para mim e para você. Porém, somos mais que vencedores, mesmo que essas coisas tentem nos separar do amor de Deus. E Cristo também já foi bem claro. No mundo tereis aflições. Devemos sempre nos preparar para a guerra e orar para que nunca venhamos entrar nela. Mas se houver a necessidade, nós como bons soldados devemos estar preparados. Andar com Deus não é ausência de problema, mas é a certeza de vitória. O problema é que nem muitas vezes a vitória vai ser a vitória que nós queremos. Porque a vitória de Deus às vezes tem outra cara, diferente da cara que nós queríamos dar. Convenhamos, se você fosse ser o salvador do mundo, ou se você fosse Deus e ia fazer um salvador para esse mundo, dificilmente você faria um salvador como o nosso Jesus Cristo. Nu, crucificado, xingado e maltratado. Provavelmente você faria algo tipo Hollywood. Tipo Armagedon, você dando a vida pela humanidade, parando um asteroide no peito. Mas a vitória de Deus nem sempre parece com a vitória que nós queremos. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo uma luta, eu lembro até hoje, Minotauro e Bob Sapp, um cara, um monstro desse tamanho,
E o Minotauro já era grande, mas perto dele, tadinho, parecia Davi e Golias. Apanhou a luta inteira. No finalzinho da luta, quase terminando, ele vai e pega o braço do rapaz, dá uma chave de braço e finaliza o homem. Daí aparece o juiz. Bob Sapp de um lado, Minotauro do outro, Minotauro com a cara até desfigurada, nem vi um olho dele. Ele então ergue o braço dele, ó, esse aqui é o campeão, e o outro está inteiro. Às vezes a vitória com Deus é mais ou menos assim, a gente está arrebentado, mas vitorioso. Às vezes, com uma dor, mas vitorioso. Às vezes com problemas, mas com vitória. Lembra quando a Bíblia diz que Deus sempre nos conduz em triunfo? Você pensa que conduzir você em triunfo é entrar com você numa praça pública onde todos te aplaudem? Naquele contexto, sabe o que significa conduzir em triunfo? Quando o rei ia para a batalha com outro rei, e então ele ganhava daquela nação. E olha o que ele fazia. Ele pegava o rei daquela nação que foi derrotada, colocava dentro ali da sua carroça, dentro da sua charrete, dentro do seu carro antigo, trazia o rei acorrentado e entrava na sua cidade mostrando: derrotamos mais um rei. Aquilo era ser conduzido em triunfo. Nós somos muitas vezes aquele rei, conduzidos em triunfo pelo nosso Deus. Podemos sim enfrentar a morte, a pobreza, o desemprego, mas tendo sempre a certeza que até estas coisas, se Deus é que governa o barco da minha e da sua vida, elas vão cooperar por nosso bem. Se o capitão do nosso barco é Jesus Cristo de Nazaré, ainda que as tempestades da vida nos atinjam, e convenhamos, atinge. Dificuldades vêm para todos. Seja cristão recém-convertido, seja cristão com 20 anos de crente. A dificuldade, o problema, a angústia vem. Crise conjugal, desemprego, enfermidade. Mas se quem conduz o nosso barco é o capitão Jesus Cristo de Nazaré, ainda que venhamos a pegar algumas tempestades no meio do caminho, eu e você podemos ter a certeza que Ele vai nos levar ao destino final. Terceiro princípio dessa história. Terceiro princípio, nosso medo tem a ver com nossa falta de fé. O Evangelho de Marcos, que também conta a mesma história, diz que os discípulos vão até Jesus, Jesus está dormindo num travesseiro. Você imagina a cena, o bicho pegando lá fora, a onda de não sei quantos metros de altura, o barco no meio das ondas, balançando e quase na pique, e Jesus lá, travesseirinho. Você consegue imaginar um negócio desse? E diz a Bíblia que os discípulos vão lá e dizem assim: Senhor, tu não te importas? Não te importa que pereçamos? E então Jesus se levanta, repreende o vento e diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois ansiosos, homens de pequena fé? É engraçado, parece um retrato meu e seu, não é? Que qualquer coisinha nos desesperamos. Senhor, a vaca vai para o brejo, me ajuda! E agora, Senhor, o que eu faço? E diante da tempestade parece que somem aqueles versículos e aqueles mandamentos que dizem para mim e para você: não andeis ansiosos. Convenhamos, na hora da dificuldade, talvez um dos últimos versículos que nós venhamos a nos lembrar é: não andeis ansiosos. Finalzinho do Evangelho de Mateus termina assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que é um versículo que nos enche mais de esperança do que esse. Estou convosco todos os dias. Não apenas nos momentos bons ou ruins, mas em todos, até aqueles dias apáticos que aparentemente não teve nada de interessante. Jesus diz para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias. Só que no momento da tribulação a gente pensa: Deus me abandonou. Cadê Deus que não olha para mim? Nós lemos o Antigo Testamento quando diz: olha, pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho? E ele diz que pode, verdadeiramente nós vemos que pode. Só que o versículo continua: eu todavia não me esquecerei de ti. Só que na hora da tribulação, a primeira coisa que a gente pensa: Deus se esqueceu de mim. Deus não se importa comigo. Diante da dificuldade, muitos esquecem dessas promessas.
Vem o desemprego. A primeira coisa que muitos pensam é: será que vai ter o dinheiro para eu ter o pão de cada dia? Será que vai ter o dinheiro para eu comprar o remédio, para eu pagar o aluguel, para eu cuidar das crianças? E acabamos nos esquecendo de não andeis ansiosos, de se Ele cuida do passarinho, se Ele cuida da erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora no fogo. Ele diz: você acha que eu não vou cuidar de você? Só que você percebeu que a gente esquece. A gente vê os passarinhos aí, não trabalha, não faz nada. E Deus cuida deles, diz que nenhum deles cai sem o consentimento de Deus. Que a erva do campo, nem Salomão se vestia igual a ela. E Deus cuida dela. Agora nós ficamos desesperados, pensando no amanhã. Será? Será que vai dar? Eu pergunto para você, meu irmão, você conhece algum filho de Deus que Deus já o tenha deixado na mão? Você conhece algum filho de Deus em que Deus tenha falhado com ele? Eu não conheço nenhum. Sabe por quê? Deus nunca falhou com ninguém. E se Deus nunca falhou com ninguém, Ele também não vai falhar com você. Ele também não vai falhar comigo. Ele também não vai falhar com a gente. Entra no barco e deixa que Jesus guie o barco da sua vida. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, né? Mas será? Será? Isso já é dúvida. O problema, na verdade, está na nossa falta de fé. E não no poder do nosso Deus. Os discípulos estavam angustiados por causa daquela tempestade, porque parecia que Jesus não estava fazendo nada. Mas Jesus estava com eles. E no momento propício, no momento correto, Ele se levantou e repreendeu aquele vento. Eu e você também devemos ter essa paz. Se nós, de fato, temos a certeza que estamos com Deus, e que Deus, de fato, está com a gente, ora, o que pode nos tirar a paz? O que pode trazer angústia para mim e para você? Enfermidade? Problemas? Eu falei para os irmãos, essa semana fui visitar um irmão da nossa igreja, esqueci de falar no começo do culto também. Fui visitar um irmão da nossa igreja com tuberculose, um irmão novo. Foi diagnosticado com tuberculose. Cheguei no hospital, aí já começou a chorar, pastor, eu vou morrer. Ele não falou, né, com essas palavras, mas estava na cara, pensou que ia morrer. Desesperado. Angustiado. Eu sei que essa sensação que ele teve, muitos de nós também já tivemos. Senhor, agora não dá mais. Agora a vaca vai para o brejo. O interessante é que aquela tempestade, que era algo absurdo para aqueles discípulos, Jesus apenas com uma palavra repreende e a bonança chega. Por que Ele não pode fazer assim comigo e com você também? Por que Ele não pode fazer isso, talvez, no seu casamento, na sua família, talvez numa enfermidade que está com você durante anos, naquele marido de coração duro, naquela esposa que parece que não converte nunca, naquele filho que está longe dos caminhos do Senhor? Você acha que essa tempestade é grande demais? É porque você não olhou o Deus que está com você. É porque você não olhou o Deus que comanda o seu barco. Porque a partir do momento que você olhar dessa ótica, de que Deus tudo pode, você vai ver que não há tempestade grande o suficiente que a palavra de Deus não tem o poder de acalmar. O que chamamos de tempestade, para Deus, na maioria das vezes, é um ventinho só. Aquilo que talvez nós ficamos desesperados, que convenhamos, todos têm momentos de dúvida. Eu não estou dizendo que o homem de Deus, às vezes, não dá uma titubeada, não dá uma balançada. Mesmo sendo crente verdadeiro, Paulo diz que uma vez estava no barco e chegou a ponto de se desesperar da própria vida. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo? Já era, acabou. Mas ele diz, é para que não confiássemos em nós, mas no Deus que ressuscita mortos. Vai às vezes ter algum momento que eu e você também vamos passar por momentos de angústia, dizendo, e agora? Eu já passei por muitos. Nossa, já teve dias de eu estar em casa angustiado, dizendo, Senhor, e agora? Não vejo saída, acabou. E de repente uma porta miraculosamente se abre, uma mensagem miraculosamente chega no celular, e aquilo que parecia difícil, aquela terra seca, parece que começa a brotar aquele raminho de vida, ainda que seja pequeno.
mas que já venha trazer esperança para mim e para você. Eu confessar um pecado meu para os irmãos. Eu tive dengue faz um ano. E eu confesso para os irmãos, eu pensei que ia morrer. Pastor, eu já era pastor, isso que é o pior, hein? Eu lembro que eu estava em casa lá uns 4 dias com dengue. Já falei, Deus do céu, não vou conseguir. Não dá. Alguém que já teve dengue ou só eu? Mais alguém? Só eu. Tomara que nunca tenha. Não desejo isso nem pro capeta. Vai judiado, coitado. Eu lembro que eu vou ser sincero com os irmãos. Eu pensei, Deus do céu. Não vou resistir isso aqui não, vou morrer. Depois eu conversei com alguns irmãos que tiveram dengue também. Engraçado que todos também tiveram o mesmo pensamento. Eu fiquei até aliviado, né? Ufa, não foi só eu. Só que eu pensava, Senhor, minha esposa está nova ainda, 31 anos, né? Nossa, Senhor, agora não. Depois que eu estiver velho, não tem problema. Mas a gente passa por angústias. Os homens da Bíblia passaram. Os apóstolos passaram. Olha o que diz Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Você consegue imaginar o salmista bravo com Deus? Até quando, Senhor, vai se esquecer de mim para sempre? Até quando vai ficar com o rosto virado comigo? Talvez você pense que eu sou pecador demais, Deus não me ouve. Você pensa que só você é assim? Não. Salmo 35, verso 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Ou seja, Senhor, só está me assistindo. Que Deus é esse que vê o filho passando dificuldade e não faz nada? Já teve essa sensação? Dificuldade, problemas e aparentemente um silêncio de Deus. Salmo 44, verso 23. Desperta, porque dormes, Senhor, desperta. Está mais ou menos igual o povo aqui do barco, né? Senhor, acorda. Senhor, isso não é hora para dormir não, Senhor. Olha aqui o que eu estou passando, Senhor. Dorme outra hora, dá um jeito aqui na minha vida, nessa tempestade primeiro. Salmo 121, verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Alguém sabe a diferença? Dormitar e dormir? Dormir é o sono profundo, né? Dormiu. Dormitar é aquela cochilada que você dá às vezes aqui no culto, quando você está com sono. Sabe, você dá aquelas piscadas de 10 segundos? E olha, você pensa que eu não vejo, né? Seu olho quase colocando 2 pauzinhos para ficar aberto me olhando. Isso aqui é dormitar. Essa cochiladinha que você dá, nossa, já passou tudo isso. Mas sabe o que é interessante? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Graças a Deus, o nosso Deus não tem esse problema que nós temos, dessa cochilada de vez em quando. Nossa, passou o tempo. Nossa, já aconteceu isso daqui. Deus não dorme, Deus não cochila. Quando você achar que Deus está dormindo, pode ter certeza, Ele não está. Está com os olhos muito bem abertos para mim e para você. A maioria das vezes o problema é a nossa falta de fé. Se José fosse pensar dessa forma, José do Egito, lembra? Ele poderia dizer, Deus não dormitou na minha vida. Deus não dormiu na minha vida. Deus entrou em coma na minha vida. Mas que nunca olhou para mim. Meus irmãos aqui querem me matar. Daí o mais bonzinho me vende. Eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém. E lá eu sou revendido. Isso que é mercadoria ruim, hein? É vendido, chega lá e é revendido. Vai na cadeia, dizendo um sonho e diz lá para o copeiro, olha, lembra-te de mim quando estiver diante do rei. O copeiro lembra dele? Nem lembra que José existia. Lá na cadeia, ele estava no fundo do poço, conseguiu ir mais um pouquinho, lá para o volume morto do fundo do poço. Ele podia ter esse pensamento. Deus não está comigo. Sabe o que é mais interessante na vida de José? Mesmo passando por anos de dificuldade, não foram dias, não foram meses, foram anos. Diz a Bíblia que José, quando ele já era governador, devido à sabedoria que Deus deu, então ele fez lá um estoque de mantimento para que houvesse comida onde ele estava, e as outras nações iam comprar comida dele. Daí então vem os irmãos de José, que contaram uma mentira para o seu pai, dizendo, olha, seu filho José morreu. E então eles vêm, José se apresenta a eles, eles ficam apavorados, mas o que nós vamos falar para o pai agora? José agora é o segundo homem mais importante, ele vai acabar com a gente.
Sabe o que é mais interessante da vida de José? Todos esses anos de dificuldade, de angústia, de tempestade, de tribulação, ele nunca perdeu a esperança e a fé. Ele sabia que Deus estava no controle do barco da vida dele. E olha o que ele disse para os irmãos dele. Não foi vocês que me enviaram para cá. Deus me enviou adiante de vocês para que se preservasse a vida. Porque os irmãos sabem, José tinha vários irmãos. E dentre esses irmãos tinha um que se chamava Judá. Se Deus não mandasse José na frente, passar por todo aquele martírio, sofrimento e angústia, aparente apagão de Deus para com seu filho, se Deus não mandasse José ter aquela vida de sofrimento, mas para que lá ele pudesse ser usado por Deus, seus irmãos morreriam de fome. E dentre os seus irmãos morreria Judá. E a Bíblia diz que o Messias viria da tribo de Judá. José continuou acreditando que Deus estava no controle. E por conta disso, Jesus Cristo veio. E por conta de Jesus Cristo vir da tribo de Judá, hoje eu e você estamos aqui. Porque Deus aparentemente dormiu na vida de uma pessoa, mas aquele homem sabia que Deus, estava no controle de sua vida e não desanimou. E quarto e último princípio para encerrar. Nas tempestades nós conhecemos a Deus. Verso 27, você pode acompanhar comigo? E maravilhavam-se os seus discípulos, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante os discípulos fazerem essa pergunta, né? Quem é este? Jesus não era alguém estranho para os discípulos. Os discípulos andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele, viram milagres fantásticos de Jesus Cristo, mas se surpreenderam com o poder daquele homem que era Deus, ao repreender o vento e a tempestade de forma instantânea, a bonança vir sobre eles. É isso que acontece com todos aqueles que de fato se entregam nas mãos de Deus, com aqueles que acreditam que Deus está governando a sua vida. Esses só se surpreendem a cada dia mais com os cuidados do comandante. Aqueles homens de fato entregaram o barco da sua vida nas mãos de Jesus, e por conta disso, mesmo na tempestade, eles clamaram e Jesus os ajudou. E a mesma coisa eu e você devemos fazer. As tempestades que tanto tememos, muitas vezes nos fazem conhecer a Deus. Eu particularmente, eu nunca vi alguém que cresceu espiritualmente, que cresceu em fé, apenas sentado numa escrivaninha, com ar condicionado, na sombra e água fresca. Mas às vezes a dificuldade, a tribulação e a tempestade faz a pessoa conhecer a Deus. Eu lembro quando eu vim para cá, para a igreja, de Guará para cá, eu vim com uma certeza que eu tinha recebido. Durante um ano nós vamos pagar 2/3 do seu salário. Depois desse um ano, se vira nos 30. Meu irmão, eu nunca cresci tanto em Deus nesse ano. Pastor, se eu jejuava bastante, difícil era você ver eu comendo. Ah, como que a minha oração mudou. Como que o meu jeito de buscar a Deus mudou. Como que a intensidade de buscar a Deus mudou. E continua mudando a cada dia. Hoje, começando outra igreja, com os irmãos. Estávamos numa igreja maior, agora começando outra de novo. Só me faz buscar mais a Deus. E essas coisas, sabe o que faz conosco? Nos faz conhecer a Deus. Senhor, e agora? Agora que eu achei que ia melhorar, agora eu vou começar de novo. Vai começar de novo. É uma chance que Deus nos dá de conhecer a Ele a cada dia mais. Nas tempestades, nós percebemos em primeiro lugar a nossa fragilidade. Nós percebemos que nós não podemos dar ordem para a tempestade. Que nós não podemos dar ordem para o vento. Não podemos. Na tempestade percebemos a nossa fragilidade. Mas na tempestade nós também conseguimos perceber o poder do nosso Deus. Que aquilo que nós não damos conta de fazer, o nosso Deus dá.
Aquilo que é impossível para nós que somos homens, não é impossível para Deus. E essas coisas nos faz conhecer mais a Deus. Eu não estou dizendo que seremos masoquistas, claro que não. Mas que de fato, o sofrimento, o problema, as angústias nos aproximam de Deus. Isso acontece. Deus às vezes usa esses instrumentos doloridos para nós, mas que nos faz a cada dia mais conhecer a Ele. As tempestades mostram a nossa fragilidade, mas acima de tudo mostram o poder de Deus. A diferença é o ponto de vista que nós temos. Diante da dificuldade, você pode ter dois pontos de vista. Você pode olhar para a tempestade que talvez você esteja passando nesse momento e dizer: não, para mim não dá. Eu não consigo. Ou você pode olhar para a tempestade, para a dificuldade, para o problema, para a enfermidade, para a crise, para o desemprego que você está enfrentando e dizer assim: Senhor, eis aí uma grande oportunidade para o Senhor manifestar o seu poder, porque eu não dou conta. Foi isso que Davi fez. Golias afrontava o exército do Deus vivo todo dia. Não existe homem em Israel. Você consegue imaginar? Todo dia vindo alguém: não tem homem nessa igreja aqui não, rapaz. E os homens aqui da igreja: não sei não, deve ter por aí. Todo dia. As pessoas olhavam em Golias e viam o seguinte: nossa, aquele rapaz é muito grande. Aquele homem é muito grande, não tem como derrotar. Davi olhava o mesmo gigante, mas numa ótica diferente. Olhava: rapaz, que homem grande, hein? A cabeça daquele tamanho não tem como errar pedrada. Vai ser uma só. O problema era o mesmo. O gigante era o mesmo. A diferença era o ponto de vista. Então, diante da tempestade, da dificuldade, não olhe apenas para o problema, mas olhe para a oportunidade de Deus manifestar o poder dele. Não procure, meu irmão, subir no barco de Deus e dar ordem para Ele, mas de fato se entregue a Deus. Entregue o controle da sua vida, crendo que Ele vai cuidar de você em todo instante. E se nós tivermos esse coração de sabermos que nós não podemos nada em nós, mas podemos tudo em Deus. Aquilo que você acha que é uma tempestade que não tem fim, para Deus é um ventinho. Ele apenas com uma palavra, com o seu poder, da mesma forma que Ele disse, e o vento se acalmou e a tempestade se esvaeceu, assim Ele também vai agir na minha e na sua vida. A pergunta é: nós cremos que Deus é poderoso e nós de fato entregamos o controle do nosso barco e da nossa vida totalmente na mão dEle para fazer exclusivamente a vontade dEle? Se nós fizermos isso, podemos ter a certeza que Deus sempre agirá em nosso favor. Amém, meus irmãos?